Nosso próximo assunto é lógico que tem que ser o Corinthians, a gente vai falar do jogo, o Timão enfrenta o Vitória hoje, mas independente disso, o que tá acontecendo com o Fluminense, hein? Eu vi ultimamente nos cinemas o Divertidamente. Cara, se fosse o Divertidamente, hoje o sentimento Fluminense é a tristeza. Tristeza. Fluminense seria a tristeza, hoje um dos maiores clubes do país. Era cara. o estresse, Então, hoje é a tristeza. Um dos maiores clubes do país, hoje tá na zona do rebaixamento do Brasileirão. Correndo contra o tempo para não cair ano que vem, até porque, se você não sabe, é até bom você saber disso, ó, o Fluminense é um clube de 1902, ou seja, 122 anos, além de ser um clube que esteve na elite do futebol desde que o Brasileirão surgiu, em 1971, ele sofreu rebaixamento apenas 2 vezes em toda a sua história. Em 1997 caiu para a Série B e aí 2 anos depois caiu para a Série C. E desde então o time nunca mais caiu. Aí eu te pergunto, você tá rindo, né? O que será que vai acontecer esse ano, cara? Porque, ó, ele e o Corinthians lá embaixo, Corinthians joga hoje, Fluminense também contra o Inter. É o duelo dos possivelmente rebaixados? Vamos falar do Timão, vai. Corinthians joga contra o Vitória. La Russe é o nome do cara que é interino lá, né? Nome chique, tempo, né? No Corinthians. Não vamos falar sobre isso, 5 Gabi. meses. Não vamos falar sobre isso. Mas ele vai ter que treinar o Timão, Corinthians e Vitória. O jogo é às 8 da noite. Com transmissão Carpini aqui da sabe Rádio ganhar Bandeirantes. na Neoquímica, hein? Quem? Carpini conhece os atalhos. Bem lembrado. Da Neoquímica Arena. Bem Mas lembrado. só um detalhe, um comentário geral, antes da gente especificar Corinthians e Fluminense. Eu fiquei muito preocupado ontem com esses dois times, principalmente com o Corinthians, depois da vitória do Vasco. Sim. Porque o Vasco tá reagindo. E o Vasco não tem um bom time. O Vasco tem um time sofrível também. Mas o Vasco tá mostrando um poder de reação, de resiliência, de quem tá acostumado a esse tipo de campeonato. Então, assim, bem lembrado. Você vai criando meio que uma casca e você consegue, às vezes, tirar um coelho da cartola, e me parece que neste momento o Vasco está tirando. Eu não sei se o Corinthians e o Fluminense, pelo que a gente viu até aqui, vão ter essa capacidade. Eu acho até, ouso dizer, que o Fluminense talvez tenha mais essa capacidade do que o Corinthians, de recuperação do que o Corinthians. Pode ser, pode ser. O jogo hoje do Corinthians contra o Vitória é um duelo direto. O Corinthians pode ficar 1 ponto do Vitória, Gabi. E o Fluminense também ainda vai ter o retorno. O retorno não, né? Vai ter a chegada do Thiago Silva. E a gente sabe que a defesa do Fluminense é o que mais tem sofrido desde que o Nino saiu do Fluminense no começo da temporada. Porque a defesa do Fluminense, ela era bem consolidada na temporada passada e o Nino era a parte fundamental dessa defesa. E quando ele sai, é o primeiro setor do time que começa a ter defasagem e depois a gente vê o restante do meio de campo, ataque, todo mundo sem conseguir jogar. E até que o Fernando Diniz fala que ele já testou tudo o que ele podia fazer, já tinham acabado as opções. Concordo que o Fluminense é um time que pode ter um poder de reação. E só pra ressaltar uma outra equipe também aqui, é o Criciúma, que venceu ontem por 1-0 também, que era uma equipe colocada como uma das que poderiam brigar pelo rebaixamento, e ontem conseguiu fazer mais 3 pontos. Então é importante o Corinthians ficar ligado não só no seu jogo, mas essas equipes que também podem brigar com ele pra ficar com essa última vaga. Vai sofrer até o final do campeonato, Corinthians, vai sofrer Vasco, vai sofrer Juventude, Vitória, esses times vão sofrer. Fluminense também, até um certo ponto, vai sofrer. O Pedro Ramiro